sejam muito bem-vindos. Nós vamos agora para mais um episódio do TamiCast, Histórias de Vida e Carreira. E o episódio de hoje, ele vai falar sobre sucessão familiar e empreendedorismo. E para falar desse assunto, eu recebo aqui hoje ela, que está dando seus primeiros passos na jornada de sucessão e também do empreendedorismo. Ela é uma das representantes da Shampoo Participações, que é um grupo de construtoras, é arquiteta, é poliglota e é minha aluna de mentoria. Então seja muito bem-vinda, Marjorie, ao nosso TamiCast. Obrigada, Tânia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Então já vamos começar logo com a sua história dentro da mentoria. Quando você entrou no processo de mentoria, eu lembro muito bem que o seu desejo maior era começar a se posicionar profissionalmente. Você não tinha ainda aquela imagem como estava no começo da sua jornada, não tinha ainda aquela imagem profissional no digital, na empresa. Você queria fazer essa virada, ser vista e percebida, né, na sua versão mais profissional. E também tinha um desejo de encontrar a sua vocação, o seu propósito, a que você veio. E eu vejo que esse é um dos grandes desafios de quem está nessa jornada de sucessão, que é honrar o legado de quem já construiu uma empresa sólida, familiar, honrar esse legado, mas também ser fiel ao seu próprio propósito, aquilo que você deseja fazer, aquilo que você quer fazer. Então, assim, como é que está sendo para você viver esse processo de trabalhar na empresa da família e de encontrar o seu lugar no mundo? Como é que começou essa sua entrada na empresa? Então, esse processo, ele começou, na verdade, já faz um tempo, porque meus pais, eles sempre perguntaram, tanto para mim quanto para minha irmã, se tínhamos interesse da sucessão, né, de dar continuidade. E aí, eu, ainda nova, não tinha tanta certeza, mas tinha uma possibilidade de sim. Foi só quando eu me formei que, de fato, eu decidi conhecer mais sobre essa empresa, entender mais como tudo funcionava. E, de fato, entrei na empresa para conhecer ainda mais, para se não só se familiarizar, mas realmente sentir como é que funcionam todos os processos e tudo mais. E hoje a tua missão lá é muito clara. Você tem essa missão de ser uma das porta-vozes, uma das representantes da Shampoo no mercado. E por meio da tua, do teu posicionamento digital como empresária, né, como bastidores da empresa, é levar o nome da empresa. Então, como é que tem sido para você também assumir esse papel? De dar a cara a tapa representando a empresa, né? Tem sido um grande desafio. Sempre quando falo de exposição, para mim é algo bem difícil. Eu tive que... Tô tendo, né, que me acostumar, que me adaptar, porque por ser uma pessoa mais introvertida, é algo que realmente me exige mais energia. Porém, quando eu comecei a entender de fato o porquê que eu estava fazendo isso, por que eu precisava fazer, se tornou um pouco mais fácil enfrentar e se lançar nessa nova fase de exposição, né, de trazer mais visibilidade para a empresa, até porque começamos a, não muito tempo atrás, começamos a investir mais nessa parte de marketing mesmo da empresa. E aí que vimos realmente a necessidade de termos essas pessoas, né? Os representantes, as figuras que representariam ali a empresa. E eu acho que você foi no ponto certo agora, que é entender o porquê eu estou fazendo aquilo. Quando você entende o porquê você está fazendo aquilo, o porquê você tem que se expor, não é que fica mais fácil, mas você pelo menos tem ali algo a se apegar. Eu não estou me expondo por me expor, por vaidade. Eu estou dando visibilidade à marca da minha família. Isso. Estou dando visibilidade ao negócio da minha família. E ainda falando sobre negócio de família, você começou há pouco tempo, então você está nos seus primeiros aprendizados ali daquele negócio. Isso. E aí, assim, o que é que mais te surpreendeu, de verdade, ao entrar num negócio de família? O que é que mais. Qual foi a grande surpresa que você teve ao entrar nesse mundo dos negócios? Acho que todo dia é um novo aprendizado, muita novidade, mas eu acho que o que está sendo um dos maiores aprendizados nesse processo é realmente entender essa relação com os meus pais, porque eu conheço eles, mas como família.
Agora, entender como funciona essa relação a partir do olhar de empresário, né, de trabalho, é diferente. E é aí que eu acho que encontra um grande desafio, da gente conseguir trazer essa harmonia na comunicação e se entender. Então, aos pouquinhos, cada vez mais a gente aprende mais sobre isso. É interessante isso porque eu tenho muitas alunas que elas são sucessoras, Sim. já em estágios diferentes da sucessão. Você no início da jornada, umas com já 10, 20 anos, já entrando às vezes na empresa na terceira geração de sucessores. E como esses limites, né, entre família, relacionamento familiar e postura profissional, como isso é um impacto forte no negócio, como Sim. a família tem que estar bem para que o negócio esteja bem, como tem que ter esses limites. E ainda até entrando nesse sentido, quem você considera que foi a tua maior influência profissional? Foi alguém da família, enfim? Sim, não tem como não dizer que não foram meus pais. Eles realmente foram as duas grandes influências profissionalmente falando. Desde pequena, eles sempre trabalharam, né, nessa área empresarial e empreendedorismo. Então, desde pequena, eu cresci vendo eles nesse âmbito. Então, acho que para mim também influencia, provavelmente eu sigo esse âmbito também por conta deles. E na arquitetura, é, acredito que foi muito a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, ela começou a faculdade primeiro que eu, na arquitetura. Antes de entrar na arquitetura, eu fiz 2 anos de direito e não me encontrei tanto. E vendo ela nesse processo, eu comecei a despertar um desejo de conhecer mais sobre essa profissão. E aí eu mudei, né, fiz essa transição de faculdade e comecei a arquitetura. E também eu acho que desde pequena, é, por, pela família, parte da minha mãe, a gente sempre teve muito contato com arte. Então, assim, por exemplo, quando eu era pequenininha, eu fazia pulseirinha de miçanga. E aí eu vendia no colégio para as minhas amigas depois da aula. Então, esse trabalho de empreendedorismo já estava ali, Na desde a veia! infância. Desde a infância. E também tinha muito contato com música desde nova, com música, com pintura, desenho. A minha avó ela é muito artística, por parte de mãe, então ela todo esse lado manual, ela faz muito bem. Então, desde pequena eu sempre tive também esse contato com a arte. Foi uma influência geral, né? Da Isso. família, dos avós, da irmã, Isso, eu acho que todo mundo teve um uma papel. colaboração, um papel importante nesse processo. Quando a gente fala muito de negócio de sucessão, negócio de família, a gente lida muito também com a expectativa, né? Sim. A criação de expectativa, porque é natural que os donos criem negócios e queiram que os filhos perpetuem aquele negócio. E muitas vezes isso pode entrar em conflito ali com a vontade da pessoa, com o desejo profissional. No teu caso, teve similaridade porque você já gostava de arte, de arquitetura e tem tudo a ver com o mundo da construção. Claro que você, como empresária, passa hoje também por vários setores da empresa, como marketing administrativo, você tá ali nos bastidores de tudo, mas assim, como é lidar com essa expectativa? Então, para mim, eu acho que a pressão da expectativa talvez seja maior. Eu trago mais para mim mesma. Quando você trabalha e você tem um chefe, é claro que agradar o seu chefe é diferente de agradar o seu chefe que também é o seu pai. Tem outro peso, não tem Isso. como, emocionalmente falando, não tem como dizer que não tem porque tem. Então, cria realmente essa expectativa. Mas eu percebo que é muito mais minha do que deles. Uma cobrança É, mas é uma interna. cobrança interna. Eu sinto que eu preciso honrar esse legado deles, né? Que eles esforçaram tanto ao longo desses anos para construir. Então, tem uma cobrança interna e também eu tenho um lado muito perfeccionista. E aí, esse lado perfeccionista, ele tem me sabotado. Porém, eu comecei a entender mais sobre ele. Eu percebi que o perfeito, ele não existe. Teus mandamentos, né? Os É, mandamentos que nós criamos isso, na mentoria para você, exatamente. eu acho que são um apoio a isso também, né? Essa parte do autoconhecimento foi muito importante.
Porque quando eu entendi que o perfeito ele não existe, que o que é mais importante é tudo que eu fizer, eu tentar dar o meu melhor, fazer da melhor forma que eu possa executar e sempre buscar crescer e fazer da melhor forma, é isso que é mais importante. Não paralisar Não no medo paralisar. e no que não é perfeito. Eu Isso. acho que esse é um grande ganho. E assim, a gente tá falando muito de família, de negócio, eu acho que a família ela influencia muito nas nossas Sim. decisões. E eu acredito que você deva ter algo dentro de falas dos seus pais na infância que foram muito fortes para a sua crença de trabalho hoje, né? O que você acredita como sucesso familiar que agrega você acredita que o sucesso familiar ele vai agregar no sucesso profissional? Tu tem essa percepção? Ah, se a gente tiver uma família realmente estruturada, forte, isso vai ser 100% linkado ao sucesso da empresa também? Sim. Não, Não tem como não tem. separar. É isso que eu ia falar. Não, é muito difícil você separar. Porque, apesar de serem núcleos diferentes, mas são núcleos que estão muito conectados. Uhum. Se a relação familiar ela é muito boa, a probabilidade da relação de No trabalho trabalho também sei. é um reflexo, né? Mas como eu falei, eu acho que aprender também a se comunicar é como se fosse um novo tipo de comunicação. Entender os limites e respeitar os pensamentos, as ideias que às vezes se chocam, né? São contraditórias, claro. Mas com relação a essa parte, todo dia é um aprendizado, como eu falei. Porém, eu acho que o que é mais importante, o mais essencial que meus pais sempre me passaram é trabalhar sempre com ética, sempre de acordo com seus valores, com seus princípios, né? Não se esquecer deles. Isso para mim é o principal. Então, a gente tem sempre buscado fazer, tudo que eu faço é sempre pensando nessa questão. Baseado nesses valores que eles foram Uhum, te dizendo, sim. te Uhum. ensinando, né? Enquanto você falava, eu lembrava de uma história super curiosa que, inclusive, é aqui Mega Bastidores. Eu também passei por um pouco dessa experiência de sucessão familiar, não de sucessão familiar, mas de trabalhar com família. Sim. Meu pai sempre teve rádio e desde pequenininha que ele queria me botar no meio dessa história. Eu fugia muito, não queria, mas em um determinado momento, quando eu fiz jornalismo e também assim como você, fui muito influenciada por ele nessa escolha do Uhum, sim. jornalismo. Ele tinha um programa que a gente fazia juntos, que ele fazia um programa matinal na rádio, e eu entrava aqui de Fortaleza, Ai, que ao legal. vivo, pelo celular, como repórter correspondente. Ó, isso aí pouca gente sabe dessa história. E era muito engraçado, porque eu não chamava de pai, Sim, obviamente. sim. Eu dizia bom dia, Hélio, bom dia, ouvintes da Rádio Antena 5 FM. E era um barato, porque todo mundo tirava onda comigo. Meu chefe, na época, na empresa que eu trabalhava, ele dizia que eu entrava no rádio assim: bom dia, pai, benção, mãe, como é que tá todo mundo? Então, sempre existe essa brincadeira em torno do trabalho Sim, familiar. E como você disse, é aprender a construir novas relações. É difícil mesmo você falar com seu pai pelo nome assim tão formal e tudo, mas às vezes é necessário. sim, Eu tenho um aluno, inclusive, que na empresa, o pai dela é o CEO, é o seu Paulo, e eles não chamam eles de pai na empresa, eles chamam o seu Paulo. sim, Então é interessante porque até isso vai formando a cultura da empresa, sim, dando essa coisa de um pouco menos familiar, mas mais séria. sim, E é interessantíssimo isso que você falou. E eu acho que um outro ponto que a gente trabalhou muito, muito forte dentro da mentoria foi a história do propósito. sim. O tal do propósito, que a gente Total. morre procurando e que, na verdade, o propósito ele já mora dentro de você. A gente só tem que descobrir, tem que colocar pra Sim, fora o que é. Então, eu lembro muito que você tinha essa necessidade de ter muito claro isso. E que é algo que você vai, ao longo da vida, né, se forjando e tudo, entendendo. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre as suas próprias descobertas em relação a propósito. A gente não fechou o assunto, até porque ele não é um assunto fechado, sim, principalmente quando você está no início de uma jornada, sim. mas que você falasse um pouco das suas descobertas em relação a isso, a esse tema, propósito. Como você falou, né? O propósito, ele é algo que eu continuo ainda buscando. Realmente, acredito que para algumas pessoas muito novas, elas já conseguem encontrar esse propósito, né? Já conseguem perceber.
E para outras não, realmente é ao longo da vida, a partir dos processos que são vividos, que você vai descobrindo. Mas para mim, o que está sendo mais importante, apesar de não ter talvez ainda chegado nessa conclusão, é esse processo de busca. É todo dia estar tentando melhorar, todo dia estar procurando, se permitindo conhecer novas coisas, se lançando em novas oportunidades que a vida me dá. Eu acho que é a partir dessas experiências que eu vou chegar lá, nesse lugar. Isso é interessante porque o, a grande descoberta que nós fizemos é que para você trabalhar por vocação e por propósito é muito importante. Sim. Uhum. E pode parecer até redundante. Ah, meu propósito é trabalhar com propósito, né? Mas na verdade, se você for analisar o cerne disso, é entender que para você vocação é algo importante. Sim. E que muitas pessoas, para muitas pessoas isso não é tão importante. Eu trabalho pelo dinheiro, eu trabalho para sustentar minha família, ou porque eu tenho a ganância ou a ambição de crescer, mas para você esse é um peso muito forte. Sim. E eu lembro até de uma história que você me contou dentro da mentoria, que quando Sim. você fez um dos seus 3 intercâmbios, que é a moça poliglota, né? Já fez Sim. aí 3 intercâmbios pelo mundo. Num desses intercâmbios, algo que te chamou muita atenção foi o pai da família que você ficou Isso. na casa Isso. e que ele tinha um Isso. amor pela vocação dele, que era medicina, né? E que aquilo te mexeu contigo. Que é pra você ver como as nossas histórias elas nos marcam, Sim. né? Lá, essa experiência que você teve te marcou tão profundamente que hoje Sim. para você isso é uma coisa muito importante. De repente, se você não tivesse vivido isso, talvez vocação não fosse algo tão importante, mas É, ver nele aquele amor pela profissão te fez querer desejar viver algo parecido. também. Eu acho que quando eu vi, e não só da forma figurativa, mas da forma literal, o brilho no olhar da profissão, quando ele falava da profissão dele, de ajudar as pessoas, né, dos impactos que, enfim, quando ele fazia as cirurgias, dos resultados, aquele brilho no olhar dele me encantou muito. Não quer dizer que meus pais não gostem dos trabalhos dele, não amem, eles também gostam, mas esse brilho no olhar às vezes soa até um pouco romantizado, né? Um brilho no olhar. Será que isso realmente existe? E você viu que existe. Isso, E eu que é vi. É diferente. diferente. E E você que te vê. impactou Sim, emocionalmente. Não foi uma coisa que dá pra não, explicar, né? é. E eu vi também que quando você faz com esse propósito, é quase impossível o resultado não ser positivo. É Exato. quase impossível. Assim, então eu vejo realmente o quanto ele, né, cresceu como um profissional, como um médico, quanto ele é reconhecido, tudo que ele conquistou, as técnicas que ele desenvolveu, realmente fruto desse brilho, né? De querer, de fato, ajudar as pessoas. Então, ele também é uma grande inspiração para mim. E assim, eu não me esqueci dessa história, porque eu acho que foi um grande ganho a gente relembrar esse Sim, fato e ver como isso teve um peso nas tuas escolhas. E eu queria que tu sim. trouxesse aqui pra gente também outros ganhos que você teve durante a mentoria, sabe? De que forma a mentoria te impactou, o que é que realmente virou o ponteiro na tua jornada, o que é que pra você, o que você aprendeu e que fez a diferença dentro desse processo que nós vivemos. Para mim, eu acho que o maior ganho, claro que essa parte de brand pessoal é muito importante, né? Então, assim, é o foco da mentoria. Porém, o mais importante foi o autoconhecimento, porque é algo que você aplica em todas as áreas da sua vida. Não tem como. Tudo que eu aprendi nesse processo de cada etapa que a gente passou dentro da mentoria, cada vez mais eu conheci mais de mim. Então, conheci novos aspectos. Confirmei outros que eu já conhecia. E isso é muito valioso. E para você Realmente. se vender, para você falar de si num digital, o primeiro passo é esse, é você se conhecer, Sim, é você ter clareza dos seus pontos fortes, do que você ainda precisa melhorar, é ter essa noção muito clara de autoconhecimento. E você falou assim, mas
isso é uma coisa que muitas alunas falam, relatam. Também eu vim procurando um posicionamento estratégico no digital, um branding alinhado, eu vim procurando um objetivo de carreira X, Y, Z, mas eu ganhei muito na etapa do autoconhecimento, que muita Sim. gente acha que é uma bobagem o autoconhecimento Não. pelo autoconhecimento. Mas quando você tem ali o autoconhecimento atrelado e amarrado a uma jornada de posicionamento de carreira, faz sentido. Sim, muito. Pra mim, realmente não tem como dizer que não foi o maior ganho, foi esse. E É dentro dos outros especial. pilares, posicionamento, oratória, networking, imagem, o que é que você vê como grande diferencial dentro da tua jornada que para ti chamou a atenção nos teus processos? Eu tô pensando. Eu acho que todos foram importantes. Eu tô tentando, assim, até elencar Um ranking aí de alguma espécie de prioridades. ranking, se é que é possível, né? Porque, assim, como eu comecei e eu ainda não tinha, bem dizer, nenhum conhecimento nessas áreas, então tudo foi muito válido. Muito novo. Tudo foi novo, exatamente. E de muito aprendizado. Então, eu falo até que o principal, voltando, né, no assunto que a gente estava falando antes, o principal foi o autoconhecimento, porque era algo que acho que eu não esperava tanto ser tão profundo como foi. E aí eu vi como foi impactando também Nos nos outros, nas outros, outras né? Por exemplo, etapas. na oratória, impacta diretamente, né? Na minha forma de ver, na minha imagem, o que eu quero passar, tudo ali está interligado. Então, os outros foram muito importantes também. É uma construção. É como se um dependesse do outro. Se não tem um, não consegue ter o E é outro. exatamente isso, são os pilares da marca pessoal, né? Todos eles Isso, juntos é que fazem esse posicionamento exatamente. ser diferente. E falando em oratória, foi muito engraçado, porque eu fiz um desafio de oratória pra ti, Sim. porque eu entendi que oratória era um pilar muito difícil ser vencido. Então foi onde eu peguei mais no teu pé e te Foi. fiz aquele desafio, né, de uma das palestras que Sim. a gente estava fazendo para a construtora, você abriu o evento. E como foi uma surpresa para mim, como mentora, ali ver com uma desenvoltura tão boa. Eu, por você, né, ser tímida e Sim. sempre trazer isso, a gente já estava esperando ali que se você entrasse e desse um bom dia, Uhum. pessoal, sejam bem-vindos, já era suficiente. Mas como você foi além e como aquilo trouxe uma visibilidade para a empresa, eu acho que isso me impactou mais. Porque Sim. você saiu da sua fala e na hora do intervalo as pessoas, nossa, eu não sabia que você era da empresa, era sucessora, era aqui também, porque tu sempre ia para os eventos, mas ficava ali no cantinho. Isso, mas nos bastidores. Realmente E nunca. como foi um desafio para ti vivenciar esse Sim, momento, sim. né? Foi um grande desafio. Mas foi o primeiro passo e foi muito bom. É isso, são passos que a Uhum. mentoria ela vai lhe colocando para dar. E assim, voltando para o nosso tema de sucessão, e até já nos encaminhando aqui para os momentos finais do nosso podcast, eu queria que você deixasse aqui para quem está nesse início, como você. Muitas vezes a gente subestima a nossa jornada e o lugar onde nós já chegamos. Mas você chegou até aqui e tem gente que está passos antes de você. Sim. E para essas pessoas que estão realmente ali naqueles primeiros momentos de sucessão, que nunca fizeram uma mentoria de carreira, mas que ainda estão ali, o primeiro ano de vivência ali na empresa familiar, o que você diria para essas pessoas? Qual a orientação para quem está começando o negócio da família? O que é que você diria como um bom conselho para essas pessoas? Um conselho seria sempre, desde novo, se possível, se não, a partir de agora, tentar realmente, minimamente conhecer a empresa. Minimamente conhecer os processos daquela empresa, os valores, a missão. Ir para a empresa, talvez fazer pequenas atividades de acordo com a sua idade, o que você consegue fazer. Eu fazia muito isso quando era pequena. Meus pais, quando me levavam pro escritório, a minha mãe, quando era mais nova, ela tinha uma loja, então eu fazia pequenas atividades. Imprimir alguma coisa, tirar uma xerox, ajudar a organizar o estoque, enfim, pequenas atividades, mas eu já estava ali começando a entender como é que funcionava a dinâmica daquelas empresas, né? Então, acho que isso é muito válido, porque quando você toma a decisão de entrar, você não cai como se fosse 100% de paraquedas, mas você já tem uma noção, mesmo que mínima. E outra
Acho que outra sugestão seria também, antes de entrar, se você puder ter uma experiência ou de estágio ou de trabalho em outras empresas que não seja da Boa. sua família antes, porque você cria, acho que você cria uma bagagem, você até pode trazer um pouco mais de segurança profissional para você mesmo. Conhecimento de mercado para Conhecimento, a empresa. e até talvez um pouco mais de segurança. Não fique só na questão, é porque é a filha do dono, um filho do dono. Mas não, também ela é um profissional, ele é um profissional que, né, tá conquistando o seu espaço ali naquela empresa. Não soe como uma espécie de sombra, Uhum. mas sim algo que é merecido. Então, acho que essas duas questões são muito, muito válidas. E tu viveu um pouco disso também, porque querendo ou Sim, não, além dos intercâmbios, além de outras experiências, você tem o seu escritório de arquitetura junto com sua irmã. Vocês sim, têm um negócio de arquitetura sim. que funciona para projetos da empresa, mas também projetos de vocês. E conta um pouco só dessa experiência também como empresária nesse lado. A gente começou, fez a sociedade também há pouco tempo. Minha irmã, ela tinha uma sociedade, né, já tinha um escritório de muitos anos, com outra sócia, mas acabou que as duas decidiram parar a sociedade, porque a outra sócia dela se identificava mais com a arquitetura predial, e o escritório, ele faz, por exemplo, a gente faz casas também, comercial, mas não trabalhamos com predial, é mais interiores, casa, comercial. E aí surgiu essa oportunidade de a gente fazer uma sociedade. E hoje em dia eu também tô lá dentro, eu sou como mais uma espécie de sócia investidora, mas querendo ou não, ainda atuo um pouco lá dentro na parte mais administrativa. Tô mais nesse setor. E também tá sendo muito enriquecedor. Tudo isso vai Tudo formando a tua isso, bagagem profissional. isso. Tô tanto na construtora quanto lá, são dois espaços de muito aprendizado, muito enriquecedores. Todo dia tem novos desafios. E eu também gosto muito de trabalhar com a minha irmã. Eu Sou muito acho próxima que dela, então eu gosto muito de trabalhar com ela. É muito prazeroso também. e isso é muito importante, você gostar do que você faz e do ambiente do dia a Sim, dia. sim, sim. Eu acho que faz toda a É. diferença. E nessa tua jornada também de se formar empresária, tu tem entrado, né, em grandes projetos, digamos assim, para você, como a mentoria de carreira, Sim, como a Associação dos Jovens Empresários, como os sim. cursos que você faz. Tudo isso vai agregando na tua bagagem da vida, na tua mochila. Isso, exatamente. Eu tenho buscado muito o conhecimento. Então, sempre que possível, o que surge de oportunidade de novo, eu estou tentando entrar, fazer parte. Eu acho que isso realmente também é muito importante E para mostrar essa mostrar. jornada de se Sim, preparar, de autoconhecimento e de preparação profissional, tudo isso vai te posicionando como a profissional que você gostaria, né, de ser, que foi exatamente o que você isso, veio buscar na mentoria. E se posicionando como essa pessoa mais profissional. E vai também aos poucos, além de elevar a imagem da empresa que você representa, vai também sendo uma inspiração para quem está começando, para novas gerações que estão começando. E esse é um trabalho que nunca acaba, né? é E assim, a verdade. gente, para fechar agora o nosso momento, a gente vai para aquele momento, a aluna pergunta, porque afinal, o nosso TamiCast, ele também é um teste aí de oratória para quem já passou pela mentoria. E eu gosto de deixar esse espaço para que elas se coloquem nesse papel também de entrevistadoras, de questionadoras, de trabalhar mesmo a oratória e faça sua pergunta. Muito bem. Eu vou pensar aqui numa pergunta. Tami, um assunto que a gente conversou, acredito, se eu não me engano, na nossa última reunião individual. A gente falou sobre Instagram, né? Essa parte mais do online. E como alguns momentos, em algumas pessoas, às vezes parece um pouco forçado, né? E eu te perguntei, como a gente faz isso para, como é que eu posso trabalhar essa minha parte do online, né? Conseguir trazer essa autoridade, essa visibilidade, sem parecer forçado, sem ser eu, né? Sem
como é que eu consigo trazer toda essa identidade da melhor forma? Você vai se posicionar no digital de uma forma autêntica, sabendo quem você é. Sabendo, tendo muita clareza dos teus diferenciais competitivos, e isso a gente mapeia na matriz SWOT pessoal, sabendo os teus diferenciais, tendo consciência de autoconhecimento mesmo, do que você é bom, qual é o teu fator unicidade, e buscando também entender qual é o teu objetivo. Quando você Sim. sabe o seu objetivo e para quem você fala com mais autenticidade. De fato, o digital está cheio de profissionais se posicionando da mesma forma, com cara de panfleto, e tudo Isso, fica muito sacal, isso, muito isso. cansativo. E uma das estratégias que eu busco ensinar para as alunas é a botar o pé na água, a começar a fazer sozinho, a não contratar de cara um social media que, Sim. querendo ou não, ali naqueles primeiros momentos, ele não vai saber posicionar você de uma forma autêntica e original. Então, você começar a dar os seus passos, botar fotos espontâneas, entendendo que você tem que falar com alguém, ter uma intenção, que nenhum post ele pode ser aleatório, isso a gente falando Sim. aqui Uhum. especificamente de digital, né, de posicionamento Isso. digital. Nenhum post ele pode ser aleatório, você tem que saber o porquê você está colocando aquele conteúdo, qual é o objetivo que eu tenho com aquele conteúdo e para quem ele vai falar. Então, muita clareza da persona, porque aí você vai conversar com as dores e os desejos do teu público-alvo, que em alguns casos não é uma persona específica, às vezes é um público-alvo geral, você ainda tá ali no começo, e é o teu caso, né? É Uhum. um público-alvo geral, então você vai se posicionando para um grupo de pessoas. Então, ter essa clareza dos teus diferenciais, do teu fator autenticidade e ter muita clareza de para quem você está se comunicando. Eu acho que e dar os seus passos sozinhos. Eu acho que isso, dar passos sozinho é muito importante para que você teste o que funciona para você, o que você se Sim, sente à vontade, o que você gosta, o que você não gosta, até para depois você dar uma orientação mais direcionada para um social media. Você exatamente. saber o que cobrar, Uhum. saber o que você quer. Porque nem às vezes assim, eu poderia te entregar um manual de marca perfeito. E aquilo não seria suficiente para um social media executar um planejamento de mídia nas redes sociais se você não souber comandá-lo. Se você não souber o que você quer. E como Sim. você fala, hoje as pessoas estão buscando mais o orgânico, aquilo que é mais Mais natural. natural, É a venda sem exatamente. parecer vender. Isso, exatamente o que a gente ia Vender falar. sem Sem parecer parecer vender. vender. E como é que essa venda acontece sem parecer que é uma venda? Não é sendo não intencional ou postando aleatório. Porque às vezes as pessoas confundem um pouco Sim, isso. Ah, mas eu não quero parecer um panfleto, então eu vou botar qualquer coisa aqui para ficar mais natural. Não. Você vai ter muita intenção do que você está postando, para quem é aquilo, qual é o objetivo daquilo, só que o formato, o segredo está na forma. Como você vai colocar aquilo? Se você vai trabalhar uma foto com estética mais limpa, sem arte, se você vai fazer um vídeo de bastidores, se você vai trazer uma foto de uma viagem que você fez para trazer uma reflexão, mas tudo com intenção, sabendo para que você quer, o que você quer alcançar de objetivo com aquele conteúdo. Adorei a pergunta. eu adorei a resposta. Marjorie, assim, eu queria te agradecer a presença aqui no podcast. Você é uma menina brilhante que está aí com a sua Obrigada. carreira apenas começando, tem muito a descobrir, a crescer, a incentivar as pessoas, já faz muita coisa, né? Já é uma potência enorme com tão pouco tempo no mercado. E queria deixar aqui abrir a palavra para você para os encerramentos. Obrigada, Tami. Primeiro, eu queria agradecer novamente pelo convite de estar aqui hoje, né? De fazer parte desse seu projeto, esse novo projeto. Eu estou muito feliz. E também dizer que eu estou muito grata pelos 6 meses que a gente viveu, né? Esse processo que foi tão enriquecedor para mim. É como você fala mesmo, né? O título, a sua melhor versão. E eu tô muito feliz de ter passado por esse processo e hoje eu tá nessa minha nova versão, nessa minha melhor versão. Então, muito obrigada. E eu adorei a sua participação. E é com essa história inspiradora de uma jovem empreendedora, sucessora, que nós finalizamos mais um TamiCast, Histórias de Vida e Carreira. E se você gostou do que você ouviu por aqui, do que você tem escutado aqui no podcast, encaminha esse episódio para quem você conhece, multiplica essa mensagem para as pessoas. E se você acha que chegou a sua hora de dar uma virada na sua carreira, na sua jornada, entre em contato que a gente pode construir também a sua marca pessoal. E lembre-se, o seu nome é o seu maior ativo.